O diabetes é uma das maiores causas de doença renal, com necessidade de diálise, sendo também responsável por consideráveis aumentos no risco de um adulto desenvolver insuficiência renal crônica. Estima-se que aproximadamente 25% das pessoas com diabetes tipo 1 e 5 a 10% dos portadores de diabetes tipo 2 desenvolvem insuficiência nos rins. Ao longo das 4 edições anteriores do 24 Horas pelo Diabetes, tivemos alguns parceiros certos. São sociedades de outras especialidades médicas que sempre aceitaram o nosso convite e assim integram a nossa programação. Uma dessas entidades é a Sociedade Brasileira de Nefrologia. E agora a gente tem o prazer, a alegria de receber aqui o Dr. Álvaro Pacheco e Silva, professor titular da disciplina de Nefrologia da EPM Unifesp, médico da equipe de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein e diretor científico da Sociedade Brasileira de Nefrologia, SBN. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo aqui com a gente para compartilhar o seu conhecimento aqui conosco. É um prazer para mim estar aqui, agradeço o convite e parabenizo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia por essa iniciativa, que eu acho que é de grande importância. Sim. E espero conseguir contribuir para um maior esclarecimento. Eu tenho certeza que sim. O conteúdo que a gente está trazendo aqui é muito importante, fora do comum nas redes sociais. Portanto, compartilhe, comente e também dê o seu joinha, tá bom? E eu vou fazer a primeira pergunta, doutor. O que faz a Sociedade Brasileira de Nefrologia para a gente que não conhece entender melhor? Tá. Bom, o nefrologista ele é o médico clínico dos rins. Né? Nós temos o urologista, que é o cirurgião, nós somos, então, os clínicos dos rins. A Sociedade Brasileira de Nefrologia foi fundada em 1960 e o objetivo dela é congregar os nefrologistas em atividades científicas e contribuir para uma melhora do tratamento. E agora um dos nossos focos maior é chamar atenção para o risco da doença renal em toda a população. Né? Você mencionou o diabetes. Atualmente, o diabetes é a principal causa, não é uma das causas, é a principal causa de doença renal crônica. Uma das principais atividades nossas, assim, no sentido de divulgar o problema dos rins, é o Dia Mundial do Rim. Então, é um programa feito junto com a Sociedade Internacional de Nefrologia, toda segunda a quinta-feira de março. Então, ano que vem vai ser dia 13 de março. E sempre tem uma campanha diferente. A campanha do ano que vem é como estão os seus rins. Você sabe como está a sua creatinina? Que eu vou falar mais com detalhe, é o exame básico para a gente entender um pouco da função renal. Sim. Ou da doença renal. E tem alguma cor específica para essa campanha, já que é usada todos os anos, para a gente ficar em alerta? Ela muda, março, não, né? Ela muda as cores, né? Na verdade, vem é uma iniciativa desde 2006 da Sociedade Internacional de Nefrologia, e que a Sociedade Brasileira de Nefrologia está engajada nisso desde o começo. Então, eles fazem um modelo, então tem sempre o desenho de um rim, às vezes alguma cor, e chamando a atenção. E no ano que vem é isso. Como estão os seus rins. Né? Bacana. E que sinais podem indicar a presença de um comprometimento renal em virtude do diabetes? Então, os principais sinais, mas eu quero salientar que quando esses sinais aparecem já é tarde. É porque já é tarde. Já é tarde, mas o principal, existem os sinais clínicos, e aí realmente, né, o problema está muito avançado, que seria o paciente começar a ter edema, ou seja, inchaço, nas pernas, inchaço no corpo, eventualmente falta de ar, anemia. O rim tem várias funções, e entre elas funções de hormônios, função de fazer o sangue. Então, num momento avançado do problema renal, seja por diabetes, seja por qualquer outra doença, tem manifestações de praticamente todos os órgãos. Né? Entendi. Mas o que é importante a gente discutir é como prevenir. Ou detectar. Então, vamos lá. Como é que a gente previne a nefropatia diabética? Então, todo paciente diabético, ele deve, pelo menos uma vez por ano, ser avaliado a condição dos seus rins. E são 2 exames básicos, muito simples, disponíveis em toda a rede pública, que é uma creatinina sérica. Sim, por sangue, mostra, né? Uma amostra de sangue. Uma amostra de sangue mostra como os rins estão filtrando, e um exame de urina, simples. Urina tipo 1 ou sedimento urinário.
onde o principal objetivo é ver se tem perda de proteína. A principal proteína é a albumina e a microalbuminúria, que é uma albumina, perda de albumina, mas ainda num nível muito baixo, é o sinal mais precoce de uma doença renal. Mais do que a creatina? Sim, sim. Primeiro aparece a microalbuminúria e depois de alguns anos ela vira a macroalbuminúria. Então, em qualquer exame se detecta essa alteração, esse aumento da eliminação de albumina, e depois disso é que a creatinina começa a se elevar. E, doutor, com que frequência a gente pode fazer esse tipo de exame? Por exemplo, se eu tenho uma pré-diabetes, uma propensão, ou se eu já fui diagnosticado, eu imediatamente tenho que fazer esse tipo de exame, eu posso conversar com o meu médico, olha, preciso ver meus rins, como é que funciona isso? Sim, a nossa orientação é isso. Teve a pessoa diagnóstico? sempre se interessar pelos rins, qualquer que seja o problema, lembrar que os rins existem. A maior parte dos problemas renais, eles são silenciosos, né? O rim funciona, vamos dizer, um número é 100 ml por minuto a filtração do rim. A pessoa vai precisar substituir o rim quando chega perto de 10%, ou às vezes até mais baixo, 5% da função. Então, é um problema que ele evolui muito silenciosamente. Então, se não tiver o interesse, seja do médico, ou seja da pessoa, do paciente, ele não vai descobrir. Então, uma pessoa com diagnóstico de diabetes, pelo menos uma vez por ano, ela deve saber, o médico deve pedir a sua creatinina e um exame de urina tipo 1. Certo. E, doutor, a gente estava conversando agora sobre os efeitos também que pode ter no diabetes, nos inchaços da perna. Isso pode acontecer antes de ter o diagnóstico de diabetes, esse tipo de problemas que você... Não, essa já é uma situação de um processo bem avançado. Mas o que existe é que esse termo pré-diabetes, em muitas situações, a pessoa se diz pré-diabética, mas ela já tem uma alteração, pode ter uma alteração da função renal, pode ter microalbuminúria, e não é bem um microdiabetes. Tem gente que toma medicação e fala, eu tenho um pré-diabetes. Toma medicação para diabetes, a pessoa é diabética. Né? Ela já é diabética. Por mais que não tenha tido... Já tem que ficar de olho no rim. Está super ligado, então, a diabetes e a parte hepática, os rins, aliás, a parte hepática? Os rins, com certeza. Como eu disse, é a principal causa de doença renal hoje em dia, que o paciente evolui para precisar, o que a gente chama terapêutica renal substitutiva, que seria ou fazer diálise ou fazer um transplante, é o diabetes atualmente. E com que porcentagem começa-se a fazer diálise? É isso que eu falei, quando o rim está funcionando entre 5% e 10%. Ele está filtrando entre 5% e 10%. E quais são os tratamentos mais atuais e eficazes para nefropatia diabética e como eles ajudam a preservar a função renal dos pacientes? Tem 3 pontos básicos para o paciente diabético se preocupar em relação a tudo, na verdade. Tanto a doença renal e a doença cardiovascular, elas andam muito juntas. Seja no caso do diabetes, seja no caso de outras doenças renais. Então, o que é importante? É um estilo de vida saudável. Sim. Todos nós devemos ter, o diabético mais ainda. Um controle adequado da glicemia. Isso, hoje em dia, a medida, o que se preconiza é uma hemoglobina glicada igual ou menor do que 7%. Então, isso seria considerado um controle adequado. Uma pressão arterial bem controlada, isso é uma pressão menor do que 130/80, ou 13/8, que é o número que a gente usa mais, e controle da dislipidemia, que é o colesterol alto, triglicérides altos, que frequentemente andam todos juntos. Todos juntos. Tá? E no caso do paciente ser obeso, perda de peso. Então, essas são as principais orientações que qualquer médico e até nutricionistas podem passar para os pacientes. Bom, mas, doutor Álvaro, eu vou lhe perguntar aqui, poderia dar alguns exemplos práticos de como a dieta e o estilo de vida influenciam na saúde renal em pessoas com diabetes. Então, assim, explica um pouco mais para a gente o impacto disso, da dieta e da vida, dos hábitos de vida. Então, isso em qualquer situação, mas também na situação de problema renal. Então, já existem trabalhos mostrando atividade física regular, um número mágico, são 150 minutos de atividade aeróbica por semana.
E uma dieta saudável, talvez um dos maiores exemplos é a tal dieta mediterrânea, né? Mesmo para doença renal, ela também tem um efeito protetor. Tem alguma coisa que a gente deve evitar se está com o rim muito comprometido na diabetes? Tem algum alimento que o senhor lembre assim que possa ser evitado? Ou é preferível ir no nutricionista? O que o senhor acredita? O que o senhor recomenda? Não, tem uma fruta que é muito perigosa para quem tem alteração renal, que é a carambola. Ah, é mesmo? A carambola, ela tem um produto, então o nefrologista nem gosta de carambola em geral, porque ela pode levar até óbito de um paciente que tem uma alteração renal que nem seja tão importante. Uhum. Mas, e o que é também que qualquer pessoa que tem uma pequena alteração renal, seja por diabetes ou por outra doença, deve evitar, evitar o uso abusivo de anti-inflamatórios. É uma medicação tóxica para os rins e em casos extremos, existe pessoa que não tinha nenhum problema renal e ela caminha para a progressão da doença renal crônica pelo uso de anti-inflamatórios, uso abusivo que a gente fala de anti-inflamatórios. Doutor, tem uma pergunta aqui que eu acho que eu pulei e eu gostaria de ver se a gente respondeu. Além dos exames de rotina, que outras estratégias de monitoramento a SBN recomenda para pacientes diabéticos a fim de detectar precocemente alterações renais? É basicamente isso, a creatinina sérica e o exame de urina tipo 1. E a gente pode tentar ser um pouco mais detalhado, que é fazer a pesquisa da microalbuminúria. Tá, que ela é muito pequena, ela não é detectada ainda no exame de urina normal, essa urina tipo 1. A creatinina, agora a Sociedade Brasileira de Nefrologia, junto com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, nós conseguimos que sempre que sai um exame da creatinina sérica, sai um cálculo de quanto o rim está funcionando, que é o que a gente chama de taxa de filtração glomerular estimada. Então, baseado na creatinina, utilizando uma fórmula, é possível calcular isso. E isso é uma maneira de chamar mais atenção ainda para como os rins estão funcionando. É um alerta, né? Para a pessoa, olha... Para o médico também. Para o médico também. Tem muito médico que fala, a creatinina está um pouquinho alterada, mas a creatinina às vezes está um pouco alterada, mas a filtração já caiu muito. Entendi. Então... Doutor, tem mais alguma coisa que a gente deixou de ser dita aqui que o senhor gostaria de dizer para quem está nos assistindo? Tem. O que eu acho que é importante é que a nefropatia diabética ela pode ser prevenida, e isso depende de um tratamento, como eu falei, mas o que é mais importante, nós temos hoje em dia várias medicações novas que contribuem muito para o controle do diabetes e para a proteção dos rins. Então, o próprio clínico geral pode ir orientando essa parte. Todas essas medicações são disponíveis no SUS, então elas estão disponíveis. E existe uma orientação, dependendo do grau de doença, de alteração da função renal, seja perdendo albumina ou tendo uma creatinina elevada, uma filtração menor, quanto que essa pessoa deve ser acompanhada pelo médico e fazer exames clínicos laboratoriais para tentar prevenir ou diminuir a evolução da doença renal. Doutor, muito obrigada pela sua participação, por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Foi um prazer.